O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais YouTube e Instagram Mãe Piedade. A riqueza de João, capítulo 15, é singular, aonde com insistência o Senhor vai lembrar-nos da necessidade de permanecer. E aqui há uma coisa que eu preciso trazer e que nos ajudará muito a entender aquilo que o Evangelho de João no capítulo 13, 14, 15, 16, 17 e 18 estão apresentando. Permitam-me. Algum de nós, ou algum dos senhores e senhoras, fala tudo da sua vida para qualquer pessoa? Das suas intimidades, de seus conhecimentos, de suas ideias. Aquilo tudo que falamos à mesa de nossa casa é o que nós falamos na mesinha de um barzinho, tomando uma cerveja ou um guaraná. Todas as pessoas com quem nós convivemos são as pessoas que escutam nossos lamentos todos, nossas alegrias, conquistas, tristezas e por aí vai. Concordam comigo que existe não uma ação discriminatória, mas uma perspectiva simples de que há pessoas que têm acesso a determinadas coisas de nossa vida, de nossa história, que outras não têm, não terão e, se depender de nós, nem mesmo pensarão que possa existir. Ou algum de vocês é diferente? Não. Correto? Então aqui está um detalhe. Quando escutamos o Evangelho de João, achamos que simplesmente Jesus está falando para todo mundo. E não é. Se pegarmos muito bem esse início desse discurso, lá no capítulo 13, 14, nós vamos ver que Jesus está com os seus discípulos, aqueles que fazem parte do convívio mais íntimo. Aqueles que nós podemos, às vezes, ter alguma atitude, seriam aqueles que são tão próximos, tão íntimos, que nós não teríamos medo de cometer algum deslize, de falar alguma coisa mais íntima, assim, tipo, sabe que de vez em quando me dá vontade de pegar o pescocinho daquela fulana aí? Porque tem gente que a gente pode falar assim, tem gente que não, né? Ok. Esclarecer. A primeira exigência do que está no Evangelho de João não é para todo mundo. É para aqueles que estão mais perto. Começa a responsabilidade por aqueles que estão mais perto, mais próximo. E, obviamente, isso não é discriminação. Porque há coisas que nós falamos ao pé do ouvido
e com alguns que conhecem mais de nós e da nossa história e que vão entender o que queremos dizer. Quando Jesus diz, este é o meu mandamento, ele está falando para as pessoas, para os seus discípulos, para aqueles que precisam continuar acreditando nele, para aqueles que ele chamou. Ele foi andando ao longo da história e chamou para estar com ele, que conviveram com ele. E ele diz isso, este é o meu mandamento, este é o meu testamento, este é o tesouro que deixo para vocês. Amai-vos uns aos outros. Em primeiro lugar, ele não está falando, amai o mundo. Não, ele está falando, vocês que estão comigo, juntos, fazem parte desse núcleo mais íntimo meu, e esse núcleo mais íntimo é a comunidade cristã, formada por homens e mulheres que assumiram seguir Jesus Cristo, assumiram viver os sacramentos. A vocês eu dou esse mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É aqui que a coisa aperta, porque nós temos o costume de escutar reflexões que vão abrir esse amor tão generalizadamente que se torna um descompromisso. Não. Jesus está dizendo, em primeiro lugar, amai-vos uns aos outros, vocês que estão aqui comigo, vocês que se conhecem, vocês que sabem os defeitos uns dos outros, vocês que às vezes percebem que têm que falar coisas que são duras uns aos outros, vocês que convivem o tempo inteiro juntos, vocês que fazem têm o mesmo horizonte e fazem com que a vida seja a mesma porque assumiram caminhar comigo, vocês que são a minha comunidade, igreja, vocês têm por primeira missão amarem-se mutuamente. Em primeiro lugar, vocês devem se amar. E qual é o problema que eu digo dessa generalização, que é amar o mundo? Quem ama o mundo não ama ninguém. Uma coisa que já disse, e aqui só para trazer novamente, porque a liturgia é um crescente, não é um dado isolado, as coisas vão se somando. Amar é uma atitude que se faz a alguém concreto e que está à nossa frente e que, em alguns casos, merece ou achamos que merece o pior de nós, mas porque amamos, não oferecemos esse pior. Para ficar mais claro, eu vou trazer somente essa imagem. É como quando aquele menino bem-aventurado, pirracento, enjoado, chato, aborrecido do meu sobrinho começa a fazer um monte de palhaçadas e você tem vontade de pegar e falar, menino. Alguém conseguiu identificar a cena parecida? Em alguma ocasião da vida? Aí você simplesmente, não, meu queridinho, vem cá, você não vai fazer, tá? É quando se encontra, inclusive, os motivos primeiros numa atitude de alguém. Perceber que ela ofereceu o que não era muito adequado, mas por aquilo que ela é, por aquilo que ela significa, pelo valor que ela tem na nossa história, ou simplesmente porque a amamos. Escolhemos oferecer o melhor, e o melhor de nós não é o que a pessoa quer, é o que ela precisa. Jesus está dizendo, então, aqui, concluindo esse ponto, Jesus está falando para os homens que caminham, para as mulheres que caminham com ele, a comunidade dos discípulos, hoje, obviamente, a igreja. E assim, então, ele diz, amai-vos como eu vos amei. E a medida do amor dele nós já temos muito claro, porque também quem acompanha as nossas reflexões já conseguiu entender. A medida do amor de nosso Senhor Jesus Cristo é a cruz, é a entrega total.
A entrega, como Ele faz por nós, que nem sempre devolvemos ou respondemos ao seu amor na mesma dedicação. E sim, eu disse na mesma dedicação, não com a mesma dedicação. O que quero dizer com esse na mesma, que significa, Ele ainda está oferecendo-se todo momento. E quando nós nos oferecemos, nós estamos nos oferecendo com Ele, unidos a Ele, não só como seu exemplo. A vocação cristã é oferecer-se a nosso Senhor Jesus Cristo, é oferecer-se aos irmãos num único compromisso de amor, num único compromisso de vida. Se nós fomos inseridos nele, se no nosso viver ele se faz presente, então eu acho que é muito coerente, ainda que possam ter algumas ressalvas por alguns, mas dizer, na mesma dedicação, buscarmos na sua dedicação de entrega, de oferta, de compromisso conosco, também oferecermos o mesmo compromisso, o mesmo amor, a mesma dedicação, a mesma entrega. Ele já dá a explicação clara. O que eu estou demonstrando a vocês, o que eu estou pedindo a vocês, é a medida daquilo que eu vos ofereço. E a oferta dele tem o seu ponto alto, na cruz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Ele se dá sem reservas, sem medidas. Nós, como igreja, uns aos outros, também temos esse horizonte. Não é primeiro lugar ao mundo. Não me venham primeiro agora dizer que precisamos amar o mundo. Não. Precisamos amar-nos primeiro como igreja. Respeitarmos-nos como igreja, como discípulos de Jesus Cristo. Coisa que, infelizmente, me parece que estamos nos esquecendo gravemente. Aí alguns aqui, talvez, estes que aqui estão, mas eu estou em outro lugar, eu não tenho tanta proximidade como igreja, talvez nem frequente tanto a minha comunidade todo domingo, que, se sendo cristão católico, é fundamental. Eu lhe pergunto uma coisa. Acabei de dizer, ninguém ama aquele com quem não convive. Porque é na convivência que demonstramos esse amor. Ninguém ama o mundo, amamos pessoas. Se nós não conseguimos amar aqueles que estão conosco, se não nos dedicamos a exercitar nossa história no amor um para com os outros, como saberemos realmente que fomos amados? Como assim? Simples. Vejam esse exemplo que acabei de fazer do sobrinho. Nós sabemos, quando nós crescemos, eu acredito que os rapazes aqui vão concordar comigo, quando nós crescemos e temos que lidar com algumas dificuldades com as crianças, nós vemos o quanto que foram pacientes conosco, não é verdade? Não, mas os senhores não tiveram esse problema, eu tenho certeza. Os senhores foram muito santos, não é? Todos nós fomos muito santos, nunca demos trabalho para ninguém. Quando nós crescemos e olhamos, poxa vida, eu não tenho paciência com esse caboclinho. Imagina minha mãe que tinha que ter paciência comigo, que ficava correndo dentro da igreja, fazendo um monte de coisas. Ou então, quando vem a mentira de uma criança, coisas simples que quando a gente começa a experimentar, você vira e fala assim, realmente a gente sabe que a gente foi amado quando nós percebemos que as pessoas olham para nós além daquilo que nós temos de defeitos. Amo a igreja. Então ame as pessoas que são igreja. Amo a Cristo. Ame as pessoas que são de Cristo. E aí depois, venha me falar que é preciso amar o mundo. Depois, venha me falar que é preciso amar a natureza. Depois, venha me dizer que é preciso fazer isso ou aquilo. Primeiro, ama aqueles que foram escolhidos por Cristo e foram chamados seus amigos. Quando foram chamados amigos de Cristo?
não de servos, mas de amigos, quando eles assumiram fazer e viver a mesma coisa que o Senhor o fez. Lembremos-nos que nesse caminho do capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18 do Evangelho de João, está uma imagem simples. Judas, que caminhava com os discípulos, recebeu de Jesus, das mãos de Jesus, o pão passado com molho, que é uma honraria. E Judas o que fez? O Iscariotes. Vira as costas, vai embora, abandona Jesus e o entrega à morte. E ainda assim foi amado por Judas. Foi amado por Jesus. Ainda assim foi amado por Jesus. Então, meus caros, quem procura uma igreja perfeita, uma comunidade perfeita, nunca encontrará o lugar para seguir a Jesus Cristo. Então vou viver por minha conta, vou ficar no meu pedaço. Perfeito, não se diga cristão. Não se diga discípulos de Jesus Cristo. Porque o Senhor disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, onde 2 ou mais estiverem comigo, reunidos no mesmo propósito, unidos, caminhando juntos, mesmo nas diferenças, eu estou no meio deles. Não é cada um por si, porque cada um por si é Deus por ninguém. Deus não está na divisão e nem no individualismo. Porque o individualismo tem como característica básica a pessoa colocar-se no centro do universo e excluir, inclusive, o Senhor seu Deus. E daí, o passo para a idolatria se faz presente, eminente e evidente. Presente porque é uma tentação no coração do homem. Evidente porque é claro que quando alguém se coloca no centro de tudo e pensa somente em si, é como um cego, que só enxerga o próprio umbigo e nada sabe mais o que fazer. E evidente, basta olharmos ao nosso redor. Quantos que se amam tanto, em um amor tão próprio, não conseguem nem mesmo enxergar quem está ao seu lado, na sua casa, na sua cama. Eis aqui o ponto. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A quem Jesus está se dirigindo? Aos seus discípulos. A nós, igreja, em primeiro lugar. O porquê? Porque os outros que não conhecem a Cristo, que não são discípulos de Cristo, conhecerão a Cristo através do nosso modo de proceder, cumprindo o seu mandamento. É assim? Eles entenderão o que significa isso quando virem na nossa história e na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é à toa também que Atos dos Apóstolos vai dizer no capítulo 15, no sínodo, ou melhor, na Assembleia de Jerusalém, a resolução da Assembleia de Jerusalém, onde a grande querela, os pagãos terão que ser circuncidados e observar as regras judaicas, ou lhes basta somente acreditar em Cristo e viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como comunidade? O que precisará ser feito? Alguns dizem que é preciso o homem circuncidar-se, outros dizem que não, é preciso seguir o calendário judaico, outros dizem que não. Que confusão é essa? Os discípulos voltam-se para algumas coisas que estão inerentes ao viver como igreja, como discípulos de Jesus. Primeiro lugar, vejam bem, abstenham-se das carnes sacrificadas aos ídolos. Vocês que assumiram seguir Jesus Cristo, não comam das carnes que foram sacrificadas aos ídolos, para não dar a entender a outros que vocês estão
em comunhão com um falso Deus, para não dar a entender a outras pessoas que vocês são idólatras. Não. Abandone as carnes sufocadas. Também o sangue dos animais sufocados. Não usem. Sejam íntegros nas uniões de vocês. Não fiquem nos cultos sexuais. Não. Façam da intimidade de vocês um sinal do amor e do compromisso de Deus para com o ser humano. Mas nunca se esqueçam de, partilhando a palavra, vivendo o Evangelho, cuidando um dos outros e comprometidos com o horizonte de Cristo, ser o melhor que podem uns para os outros e mostrar ao mundo o que o Senhor fez na vida de vocês. Traduzindo, amem-se e tomem cuidado para lá fora não mostrarem aos outros aquilo que vocês não são. Amem-se, comprometam-se com Jesus Cristo e sejam aqui dentro e lá fora a mesma pessoa. Agora me permitam essa pergunta. Queremos isso? Nos comprometemos com isso? O mesmo que está aqui é o mesmo que está na sua casa? E aí é que eu permito-me trazer mais uma coisinha, que o tempo já se foi. Mas então, se eu tenho as minhas incoerências, eu não posso ser igreja. Pelo amor de Deus, pare com isso. Não faça isso. É como aquela pessoa que me disse uma vez, ela pegava o terço e colocava no braço do violão, igual o João, para poder ficar tocando violão. Aí eu perguntei assim, você deixa o terço no braço do violão, você reza o terço? Não. Então por que você está com o terço no braço do violão? Eu vou tirar o terço então, padre. Não era melhor passar a rezar? Da mesma forma, eu não sou tão coerente, eu não sou tão perfeito, eu tenho dificuldades na minha comunidade, eu tenho que me afastar. Ora, meu querido, ninguém aprende a corrigir-se se não tiver alguém com quem exercitar ser o melhor. É sempre uma escolha. Alguns escolhem tirar o terço do violão, outros escolhem manter-se na mediocridade de uma vida que não se compromete em ser melhor, nem para si, nem para ninguém. Qual é o seu compromisso?